Começando mais um Balão de Fala podcast. E no podcast de hoje, depois de tanto tempo, a gente volta para falar de coisa boa. Ou pelo menos a gente espera que seja uma coisa boa, que é para falar de Homem-Aranha Um Novo Dia, filme que estreia dia 30 de julho, ou seja, estreia esse mês, semana que vem, já. Eu vou assistir na pré-estreia, dia 29, junto com o digníssimo Bernardo Medeiros. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Há quanto tempo? Acabou de sair hoje, né? Um trailer também sobre esse filme. É Homem-Aranha Um Novo Dia. E, assim, como o Pedro falou, espero muito que seja um bom filme. A gente já comentou um pouco sobre ele em um balão de fala news. Um balão news aqui no podcast. Porque a gente acha que tem muito personagem, né? Então, vamos ver como é que isso vai ficar, essa maçaroca toda vai ficar. E espero que dê certo. Porque Homem-Aranha é Homem-Aranha, né? Pois é, hoje eu acho que o podcast, o episódio, vai ser mais rápido, né? Porque, assim, a gente vai mais falar sobre as expectativas do filme, né? Como a gente vai assistir junto, eu espero que a gente grave um podcast do pós-filme, falando sobre como, o que a gente achou do filme. Mas, como a gente vem falando desde que começou o burburinho do filme, as imagens, as primeiras imagens, os vazamentos serem divulgados, é um filme que tem muito personagem e personagens completamente desconexos, né? Não é igual um Vingadores da vida que tem personagens que são os Vingadores, aí tem o Quarteto Fantástico, tem os X-Men. Não, aqui você tem um filme que a gente vai ter o Homem-Aranha, a gente vai ter a Jean Grey, provavelmente, né? Aí você vai ter o Justiceiro e o Hulk. E o Lápide também no filme. Então, assim, você juntar Jean Grey, Homem-Aranha, Hulk e Justiceiro na mesma frase numa história, nos quadrinhos, pelo menos eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi nenhuma história do Justiceiro com o Hulk. Provavelmente deve ter tido na fase do Bill Mantlo, né? Mas, assim, cara, eu não faço a menor ideia de como é que eles vão amarrar isso aí no filme, se vai ser só uma grande colcha de retalhos que eles vão ficar referenciando aventuras passadas do Homem-Aranha e tal. Ainda mais porque tem a Mão, né, que é aquele clã do Demolidor, da Elektra. Então, assim, eu realmente, minhas expectativas para esse filme, eu gostei bastante de tudo que eu vi. Eu acho que o Daniel Cretton, né, o diretor do filme, ele é um excelente diretor de cenas de ação, né? Ele é o diretor de Shang-Chi. Cara, assim, por ele ser o diretor de Shang-Chi e por eu ter gostado das cenas de ações em Shang-Chi, eu boto fé, né? E sem contar que o roteiro do filme é escrito por duas pessoas apenas, né? Eu esqueci de pegar o nome dos roteiristas do filme, mas, por exemplo, eu tava vendo Thor, Amor e Trovão, fazendo comparação, Thor, Amor e Trovão deve ter tido, no mínimo, uns 12 roteiristas, tá ligado? Então, assim, pode ser que venham coisas boas aí. O que é que tu acha? Mas, assim, eu gostei muito da imagem, né? Da cinematografia, eu acho que é assim que chama, dos trailers do filme. Isso me pegou muito. Muita homenagem a capas, né? E capistas clássicos do Homem-Aranha. Mas o que me preocupa é justamente essa quantidade de personagem. A gente tem personagem que já vem sendo construído há muito tempo, como o Escorpião, é um personagem que a gente já tem aí desde o primeiro filme do Tom Holland. A gente tem o Justiceiro, que é bem construído, mas a gente não sabe como é que vai ser esse Justiceiro num filme para menores de 18 anos, porque a gente gosta do Justiceiro, principalmente desse, por conta da violência, né, da brutalidade dele, tanto na Netflix quanto nessa participação nova na Disney. Mas eu tô sentindo muito tapa-buraco, sabe? Estão usando esse filme pra tapar muito buraco e estão usando personagens pra tapar buracos que eles não podiam tapar. Por exemplo, pelo que eu tô entendendo dos trailers e dos roteiros, né? Do que a gente tem visto, é que o Lápide ele vem como um rei do crime. Ele vai meio que tapar o rei do crime porque o Homem-Aranha não pode usar esse personagem. E vão usar a Mão pra linkar com o Demolidor, mas muito provavelmente a gente não terá o Demolidor nessa série. Nessa série não, nesse filme, porque a gente não pode sincar os dois. É no mesmo universo, mas a gente não pode ver junto. Eu não entendo
Eu não entendo como tem o Justiceiro e não pode ter o Rei do Crime, sendo que o Justiceiro já apareceu na série do Demolidor, enfim. Pra mim não faz muito sentido, não. Mas, assim, a gente acabou de ver o último trailer, antes de começar a gravar esse podcast. E, assim, eu repito o que eu disse da última vez. Pra mim, tinha acabado esse trio de amizade aí, Ned, MJ e Homem-Aranha. E, no caso, Peter Parker. Porque fechou um arco ali no terceiro filme, no No Way Home, fechou um arco. E aí eles vão insistir nessa mesma coisa, eles vão se conhecer de novo, aí vai ter a piadinha do Boy That Yeah, Friend, não lembro se era assim que ele chamava, mas era mais ou menos. Mas vão repetir muita coisa, então pra mim 40 minutos de filme vai ser meio que reprise do que a gente já viu. Isso é muito chato. Cara, eu não entendo, assim, qual a dificuldade de se fazer um Harry Osborn, sabe? Eu acho que a Marvel, ela tá esperando esse reset, esse possível reset em Guerras Secretas pra organizar essas coisas, né? Trazer os personagens pra um lugar mais cativo, um lugar mais simples de adaptar as histórias. Né? A gente também teve confirmado no filme outros personagens. A gente vai ter a Sabrina Guevara, que é a Sheila do Demolidor, que é a atual prefeita de Nova York. Isso não é spoiler, porque tá no trailer, né? A gente vai ter o Michael Mando retornando como Escorpião, né? Ele que apareceu no primeiro filme. E a gente vai ter dois atores que eu não consegui achar nem no IMDb, nem nenhum outro site que vão interpretar o Boomerang e o Tarântula, que provavelmente só vão ser dois capanguinhos ali, que, enfim, não vão ter muita profundidade. E pra mim, a coisa mais, assim, que mais rende pano pra manga aqui é o papel do Trammell Tillman, né? O nosso querido ator de Ruptura, né? Que ele tem, o nome dele é Bill no trailer, né? Eles se referem a ele a Bill e no IMDb também. Só que ele é o William Metzinger, né? Que é o famoso anti-mutante dos quadrinhos. E pelo que dá pra ver nesse último trailer, né? Ele que vai atrás do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem o sentido aranha, né? Então ele meio que, pelo que deu a entender, ele não é afetado pela magia telepata da Jean Grey, né? Que é a Sadie Sink. E aí, meio que, pelo que eu entendi, ele quer que o Homem-Aranha pegue a Sadie Sink, que, por ser uma mutante, é um problema para a sociedade, na visão do William Metzinger, que nos quadrinhos ele é esse cara anti-mutante, né? E ele quer prender a Jean Grey, ou sei lá, matar ela, enfim. Nos quadrinhos, né, o William Metzinger, ele aparece naquela minissérie Filhos do Átomo, lá dos anos 80, dos gibis dos X-Men, e ele é meio que basicamente uma paródia da galera da Suástica, né? Porque ele é um cara que quer exterminar uma raça porque ele considera ela uma ameaça para a raça dominante que são os humanos, né? Mas assim, se for isso o filme, eu ainda não entendi o que é que a Mão vai fazer no filme, né? Porque se for esse o plot, e é o que parece pelo trailer, o que é a Mão? O clã A Mão, The Hand, que é um clã que, quem lembra, se eu não me engano, cara, é na fase do John Deagle. Eu não sei se o nome dele é John Deagle, eu sei que é Deagle no final. Do Demolidor, que é o Demolidor, ele é possuído pelo demônio da Mão e vira o dono da Mão. O dono da Mão. Ele vira o rei, né, do clã, que é meio que uma liga dos assassinos do Batman. É inspirado, inclusive o clã do pé da Tartaruga Ninja é inspirado na Mão. É literalmente um copy-paste ali. Eu quero saber o que eles estão fazendo ali no filme, né? Porque tem muitos vilões esse filme. Esse filme tem o tal do William Metzinger, aí você tem a Jean Grey num papel de antagonista também, pelo que dá pra perceber. Você vai ter a Mão, que pelo visto vai desempenhar um papel importante. Você vai ter o controle de danos, eu acho que é esse, né? O Damage Control, que já apareceu no Homem-Aranha antes, já apareceu na série da Miss Marvel, que vai estar aliado ao William Metzinger, ou seja, vai ter a polícia de Nova York também. E você ainda vai ter o Lápide,
como o rei do crime, né, fazendo esse papel, e o Hulk. Você vai ter 550 antagonistas no filme. Então eu quero saber como é que eles vão fazer isso aí. E você ainda vai ter, pelos trailers, pelo que a gente deu a entender, o Homem-Aranha se transformando em um aranha. Ainda tem isso. Esse filme ele não tem pouca coisa, não. É papo pra uma série. Todos esses assuntos que estão querendo englobar. O que me preocupa é que justamente estão usando esse filme do Homem-Aranha pra introduzir muita coisa que não deveria ser isso. Esse filme do Homem-Aranha, pra mim, depois do que foi No Way Home, deveria ser um filme pra resetar esse Peter Parker, resetar esse Homem-Aranha, pra ele começar a ser realmente o Homem-Aranha que a gente vê nos quadrinhos. Então ser mais pé no chão, a gente ter um vilão ali pra cidade, algo que vai afetar só aquela cidade, e não algo que vai trazer uma dificuldade pro mundo inteiro. Só que eles estão indo por esse lado e englobando várias e várias histórias e vários personagens que não tem nenhuma ligação neste universo, né? Porque a gente não viu Justiceiro e Homem-Aranha em nenhum momento, nem que seja um olhando pra cara do outro. A gente não viu. Os mutantes estão voltando agora pra Marvel. Vai ter agora no Vingadores, a gente vai fazer um podcast sobre. Estão voltando agora pra Marvel, mas vai introduzir os mutantes no filme do Homem-Aranha, sabe? São tipo. Estão usando esse filme pra acelerar muita coisa. E meu medo é ser tanta informação que a história em si não engaja, entendeu? Não, e aí você tem essa quantidade enorme de coisas acontecendo. E, pô, eu já falei algumas vezes lá no canal, principalmente no vídeo que é o maior vídeo do canal, que é o do Homem-Aranha, né? Cara, o Homem-Aranha é um herói que combina com histórias pé no chão. Pega um Kraven, faz um Kraven, tá ligado? Faz o Homem-Aranha contra um Venom, faz o Homem-Aranha contra a Roxxon, como foi o Homem-Aranha Miles Morales do jogo, né? Faz uma coisa mais simples, velho. Lagarto, tá ligado? Faz um choque, um sexteto sinistro. Não precisa inventar demais. Esse filme eu tenho medo dele inventar demais e cagar tudo. Agora sim, pelo que eu vi dos trailers, das cenas de ação, das interações do Peter Parker, do jeito que ele tá sendo retratado, eu acho que o Daniel Cranston, né? O Destin. É difícil falar o nome desse cara, viu? Destin. O Destin, ele parece que tá dando uma olhada carinhosa pro Homem-Aranha, assim, né? Parece que ele não tá fazendo nada, assim, muito complexo. Agora, assim, uma coisa que é difícil é porque os dois roteiristas desse filme são os dois roteiristas dos outros 3 filmes do Homem-Aranha do MCU. Os caras que escreveram esse filme aqui escreveram Homem-Aranha longe de casa, Homem-Aranha fora de casa, Homem-Aranha perto de casa, Homem-Aranha muito perto de casa, Homem-Aranha saindo de casa, Homem-Aranha se mudando. É os caras que escreveram esses filmes. E vocês sabem a minha opinião sobre esses filmes. Pra mim são filmes de merda. Pra mim são os piores filmes do Homem-Aranha do cinema. Então, assim, essa galera... Porque, assim, esse pessoal são os operários do cinema, né? Eles são robozinhos do Kevin Feige. Esse pessoal aí é tipo assim, Kevin Feige, o que a gente precisa botar nesse filme aqui? Não. Vamos botar aí Mistério, bota aí também Shield, bota aí Nick Fury, bota aí Viagem pra Paris, pra Veneza, bota aí tudo. Bota o que tu quiser aí, enfia aí Jonah Jameson. E no final vai revelar a identidade do Peter Parker, vai dar uma merda da porra. Bota tudo aí, pô, que a gente vai fazer dinheiro. E dá dinheiro, né, querendo ou não. Os caras conseguem fazer dinheiro. Mas assim, cara, esse pessoal fazendo o roteiro do filme me dá acende um alerta vermelho muito grande, viu? Cara, assim, não é novo fazer filme do Homem-Aranha. Não é novo acertar um filme. Não seria uma coisa inédita você acertar. Se você pegar lá os filmes do Tobey Maguire, ou até mesmo o primeiro filme do Andrew Garfield, você vê que por mais que a gente tenha vilões clássicos, os problemas eles são contidos ali na cidade. Não tem nada megalomaníaco. É tipo o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde dentro de uma casa abandonada. E tipo, não tinha nenhuma ameaça gigantesca. A única ameaça que ele tinha ali naquele momento é que ele queria matar a Mary Jane. E é foda o filme. Aí você pega o segundo filme, ele com o Dr. Octopus, já cresce um pouco o problema, mas é lá o trítio lá que o Dr. Octopus pega e vai destruir a cidade, o poder do sol na palma da minha mão.
mas é um negócio ali contido na cidade. E são poucos personagens. E funciona demais. Aí me preocupa isso, velho. De você querer introduzir muita coisa. Principalmente quando você tem, como o Pedro falou, um personagem que é da cidade, velho. É um super-herói de cidade, de rua. Então, traz problemas de rua, traz problemas pra cidade. Uma gangue que esteja roubando, uma gangue. Alguma coisa assim. Pra quem já jogou o jogo do Homem-Aranha no Play 5, no Play 4, você vê que os problemas ali, eles são problemas pequenos que vão escalando e no final a ameaça é pra cidade de Nova York ou até mesmo só pra Manhattan. Então, assim, vamos esperar. Posso estar muito errado. Espero que eu esteja errado. Mas vamos esperar pra ver o que é que acontece. Espero que, pelo menos, a estrutura de Homem-Aranha, Peter Parker, rua, costurando sua própria roupa, ligando o radinho pra ver onde é que tá tendo crime, pelo menos isso aconteça. Espero muito que isso aconteça. Não, e pronto, eu tô lendo agora a fase do Demolidor do Mark Waid, né? E Bernardo também lê uma parte, porque respinga no Justiceiro do Greg Rucka. E assim, cara, pra mim é aquele tipo de aventura ali que é legal pro Homem-Aranha. Inclusive, nessa aventura tem o Homem-Aranha com o Justiceiro. Nessa aventura tem, obviamente, o Demolidor, né? E nessa aventura também tem a Mão. Tem o clã A Mão, aparece lá a Mão. Porque é o seguinte, basicamente, pincelando essa primeira fase, essa primeira parte da fase do Mark Waid, o Demolidor ele consegue um disco de partículas instáveis do Quarteto Fantástico, né? Moléculas instáveis do Quarteto Fantástico, que contém, dentro desse disco, que é meio que um pendrive, contém dados das principais gangues do crime de Nova York. Então você vai ter a IMA, você vai ter a Hydra, de Nova York não, né? Do mundo. A IMA, a Hydra, aí você tem a Mão, se eu não me engano, também. E você tem outras duas lá que, sinceramente, eu não lembro o nome agora. E aí, basicamente, a história é essas gangues indo atrás do Demolidor e o Demolidor sem saber o que fazer com o disco. Tanto que chega uma hora que ele é levado pra Lativéria, porque Victor Von Doom tinha negócios com uma dessas gangues e ele tenta recuperar o disco e tal, é bem legal. E, cara, é isso aí, tá ligado? Nada de muito colossal vai acontecer, não precisa apresentar muita gente. É só uma história que tem começo, meio e fim, e vai ser uma aventura do personagem resolvendo a questão lá, tal. Obviamente tem acontecimentos paralelos, sei lá, tem um lá que eles roubam o cadáver do pai do Matt Murdock, que ele tem que ir debaixo da terra e enfrentar o Topeira pra recuperar. Você tem várias outras coisas, tal. Tem o Matt Murdock encontrando com a Gata Negra e enfim, ele pega a Gata Negra. Tem várias outras coisas diferentes, mas assim, toda essa questão de você apresentar novos personagens e ainda reapresentar outros personagens, como é o caso da Ned do Ned e da MJ. Caraca, velho, por que você não pega um Gwen Stacy? Por que você não pega um Harry Osborn? Por que você não muda um pouco? Tá ligado? Muda um pouco, pega uma Gata Negra, faz um interesse romântico Homem-Aranha e Gata Negra. Inclusive, o Homem-Aranha ainda nesse filme aqui, a Mary Jane tem outro namorado, velho. Que é isso, pô? O Homem-Aranha é tremendo de um cuckold. Tá de brincadeira, pô. Não dá, não. E ele fica olhando ela com ele lá no trailer, fica tipo, eita, nossa, você tá namorando e tal. Porra, velho, não é possível, sabe? Eu tendo a acreditar, o que meus olhos enxergam é que vem coisa boa e o que meu coração sente é que vem bomba. E aí eu tenho muito medo disso, porque eu espero muito que meu coração esteja errado e que meus olhos estejam certos, mas é difícil. Tá difícil montar esse quebra-cabeça. Pra mim, o que pode acontecer nesse filme é uma coisa que eu posso estar muito errado, tá, pessoal? Mas as cenas de ação, por ser o mesmo diretor de Shang-Chi, eu acredito que vai ser uma... Tipo assim, não vai deixar a desejar, muito pelo contrário. Vai ter muita gente dizendo que são as melhores cenas de ação do Homem-Aranha no cinema. Muito provavelmente. E vão ser boas. Então isso pode, pelo menos, deixar com que o filme seja legal. Você fala assim, pô, valeu a pena pelas cenas de ação e tal. Mas como enredo, tá um incógnita muito grande. E é como eu falei. Estão juntando... acabaram de apresentar pra gente, se você assistiu, teve um média-metragem aí do Justiceiro,
pela Disney Plus, dentro do MCU, e apresentaram literalmente um John Wick da Marvel. Aí eles acabaram de apresentar isso a gente. A gente se empolgou com aquilo ali. Aí agora a gente vai assistir esse mesmo personagem num filme do Homem-Aranha, que ele não pode ser 1% do que ele foi nesse curta-metragem, nesse média-metragem. Então, fica aquela, pô, quer dizer que esse personagem ele só pode fazer isso quando tá sozinho? Quando é de noite? No escurinho? Tá entendendo? Aí fica meio que 2 pesos e 2 medidas pra um personagem. Ele não vai poder matar ninguém nesse filme. Aí quando for uma semana depois lança um especial dele e ele dizima uma cidade. Aí fica complicado. Na própria fase do Mark Waid, o Homem-Aranha, ele odeia o do Justiceiro, né? O Homem-Aranha, ele abomina o Justiceiro, porque é basicamente o Justiceiro faz o que o Homem-Aranha não faz, e o Justiceiro ainda se vangloria por fazer isso, né? Mas na própria fase do Mark Waid, o Homem-Aranha fala tipo assim, ó, eu vou me aliar a você por enquanto, porque a gente precisa proteger o disco, né? Proteger o Demolidor. Mas você não pode matar ninguém. Porque se você matar alguém, eu vou pra cima de você. E aí vai ser toda essa galera e eu contra você. Tanto que na própria fase do Brubaker, né? Do Greg Hook, aliás. O Homem-Aranha tem um embate lá com o Justiceiro, porque o Justiceiro rouba um lançador de teia dele, né? E aí é bem legal, porque ele usa depois pra matar uma pessoa, o lançador, e o Homem-Aranha vai atrás dele e fala assim, ó, eu falei que você não devia me meter nessas suas conversinhas aí, não. Então agora o Homem-Aranha indo atrás, porque ele vai atrás, né? O trailer já mostrou que é o Homem-Aranha que vai atrás do Justiceiro pra ajudar ele, é um pouco estranho, né? Venhamos e convenhamos. Eu tô sentindo que esse episódio aqui a gente tá reclamando pra caramba e eu espero muito que o filme seja bom, né? Porque, assim, nem tem muita coisa pra falar, porque a gente só viu os trailers, as coisas que vazaram, eles depois botaram nos trailers também, que foi o caso do Boomerang, do Hulk. A gente tem um pôster aqui que o Bernardo mostrou antes da gente começar a gravar esse episódio, que é o Homem-Aranha de cabeça pra baixo, e aí você tem um solado de um Air Jordan na parte de cima, possivelmente do Miles Morales, né? Que usa um Air Jordan, pelo menos nos filmes da Sony, né? E como esse Homem-Aranha é um filme da Sony, provavelmente sim, porque provavelmente também vai usar, né? Até porque no jogo ele usa um Adidas, que o jogo é patrocinado pela Adidas. Mas se tiver o Miles Morales nesse filme também, é muita gente, pô. Continua sendo mais gente ainda. Mas se tiver, legal. Pra mim, legal. Desafoga um pouco o Tom Holland, deixa esse rapaz de férias aí um pedacinho, porque ele trabalha demais, faz muita coisa. E faz um filme do Miles Morales e tenta ser o Homem-Aranha mesmo, assim, tenta ser o Homem-Aranha da gente em live action, tá ligado? E aí, beleza, se você quiser botar o Tom Holland, muita gente... Eu ouvi teorias de Vingadores Guerras Secretas de que o Tom Holland ia ser o líder dos Vingadores. Porque aparentemente o Thor vai morrer em Doutor Destino. E aí o Homem-Aranha iria liderar os Vingadores na nova Terra, no mundo de batalha. Em Guerras Secretas, eu espero do fundo do meu coração que eles deixem o Homem-Aranha o mais longe possível dos Vingadores. Não é possível, cara. Não é possível, assim. Mas enfim, isso é assunto para o próximo episódio, que vai ser sobre Guerras Secretas. Sinceramente, eu não tenho mais o que falar, não. Tá? Não tenho muito mais o que falar, não. Se quiser complementar, trazer outro assunto aí. Não, pra mim já deu de reclamação. De tentar adivinhar o que é que vai ser esse filme, porque realmente é uma grande incógnita. E só pra fechar, é que até agora a gente não teve nenhuma ligação com nada que está acontecendo em Vingadores Doomsday. Então a gente não sabe qual vai ser a relação do Homem-Aranha com esse filme, se ele vai aparecer, se não vai. Muito provavelmente Muito provavelmente não, com certeza a gente vai ficar sabendo no final desse filme ou nas cenas pós-créditos. Mas eu espero muito que o Homem-Aranha seja deixado de lado, pelo menos nesse próximo filme. Que ele só entre num mundo de batalha, caso venha a participar do Guerras Secretas, que eu acho que ele tem que participar. E deixe esses Vingadores pra aparecer o Homem-Aranha de verdade, que é o Tobey Maguire. Se Deus quiser, ele vai aparecer nesse próximo Vingadores. Tem que ver, né? Enfim, esse foi o podcast de hoje.
deu pouco tempo de gravação, porque, bom, não tem muito o que falar sobre o filme, a gente só veio comentar aqui sobre essas teorias, falar sobre um pouco sobre o elenco, os trailers que saíram, os posters. Depois que sair o filme, na próxima quarta-feira, a gente volta aqui pra fazer um podcast só falando sobre o filme. Lembrando, se você tá vendo esse podcast aqui, provavelmente o podcast sobre o filme vai ter spoilers, tá? Então, se você não assistiu, não vá direto. Se você não assistiu ainda o filme, né? E o filme já lançou, não vá direto para o outro podcast. Espera assistir. E, bom, é isso. Um forte abraço. Apenas busquem conhecimento. Valeu, pessoal. Até a próxima.